Olá, meu nome é Israel, eu sou do primeiro ano de administração e hoje eu vim falar um pouco sobre a vida e obra da escritora Cora Coralina, considerada uma das escritoras mais proeminentes do Brasil, com uma poesia simples e intimista que retrata o cotidiano de Goiás. Vamos começar falando da história dela. Cora Coralina, cujo nome verdadeiro era Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, é uma das mais importantes escritoras brasileiras. Ela nasceu na cidade de Goiás em 20 de agosto de 1889 e faleceu em Goiânia em 10 de abril de 1985. Embora seu primeiro livro, Poemas de Becos de Goiás, Histórias Mais, tenha sido publicado quando ela já tinha 76 anos, sua obra é considerada um marco na literatura brasileira. Desculpa. Vamos falar um pouco agora da descoberta da literatura e o início da sua carreira literária. Cora aprendeu a ler aos 7 anos com a sua mãe e um livro de poesias. A partir daí, descobriu o mundo da literatura. Aos 14 anos, Cora Coralina, já casada, começou a escrever as primeiras poesias e contos. As principais obras de Cora Coralina são Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais, Vintém de Cobre, Meias Confissões de Janinha, Histórias da Casa Velha da Ponte, Meu Livro de Cordel e O Tesouro da Casa Velha. Seu primeiro livro, Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais, foi publicado em 1965. Para falar de uma obra específica dela, eu escolhi Histórias da Casa Velha da Ponte. O livro Histórias da Casa Velha da Ponte foi publicado após a morte da escritora em 1985 e reúne 18 contos que narram as histórias da casa onde Cora nasceu e viveu, com personagens e acontecimentos marcantes da sua vida e da cidade de Goiás. A casa em questão foi construída em meados do século XVIII, sendo uma das primeiras construções da antiga Vila Boa de Goiás, que foi a capital do estado até 1933. É um símbolo da memória e da identidade de Cora Coralina, que a transformou em um museu após sua volta à cidade em 1956. Eu escolhi desses contos para falar mais aprofundadamente, que se chama Procissão das Almas. Neste conto, Cora Coralina conta uma lenda local sobre uma procissão de almas penadas que percorria na noite de sexta-feira a ponte sobre o Rio Vermelho que dava acesso à Casa Velha. A procissão era formada por almas de pessoas que morreram sem receber os sacramentos ou que cometeram algum pecado grave, como suicídio ou assassinato. As almas carregavam velas e cantavam cânticos fúnebres, assustando os moradores da região. Cora Coralina narra que ela mesma testemunhou a procissão quando era criança, junto com sua irmã Vicência e sua prima Maria. Ela descreve com detalhe a cena macabra e o medo que sentiu ao ver as almas passarem pela ponte. O livro Histórias da Casa Velha da Ponte é uma obra que mistura ficção e realidade, poesia e prosa, humor e drama, tradição e modernidade. É um livro que revela a riqueza da cultura goiana, com suas lendas, costumes, festas, sabores e personagens, e expressa a sensibilidade, a criatividade, a memória e a identidade de Cora Coralina, uma escritora que soube transformar sua vida em arte. O livro convida o leitor a viajar no tempo e no espaço para conhecer uma casa velha que guarda muitas histórias e muitos segredos. Vale a pena ler e reler para se encantar com a magia das palavras de Cora Coralina. Agora falando sobre os temas centrais de sua obra, os principais são a cidade de Goiás, sua cidade natal, que sempre foi grande fonte de inspiração para a escritora, as mudanças sociais, principalmente aquelas que aconteceram entre as décadas de 60 e 70, com a emancipação crescente das mulheres, e a passagem do tempo, incluindo a fragilidade da vida e um forte senso de nostalgia. Quanto ao estilo e linguagem em seus livros, Cora Coralina é caracterizada pela simplicidade de sua narrativa e pela poesia que flui de suas palavras, também pela sua linguagem acessível e a sua coragem em retratar aspectos mais delicados da vida. Cora Coralina também se caracteriza pela inovação, ao utilizar elementos do cotidiano e memórias e anotações pessoais para criar uma obra profunda e emocionante.
Cora Coralina é uma figura emblemática na literatura brasileira, conhecida por sua poesia sensível e profunda que retrata a vida, a cultura e as tradições do povo goiano. Seu trabalho e sua vida são um testemunho de resistência e resiliência, e sua obra continua a inspirar muitos leitores e escritores até hoje. Obrigado pela sua atenção, eu espero que tenham gostado da apresentação. Foi isso por hoje e até outro dia.